Bom dia, povo de Deus. Bom dia, paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Vamos nos achegando. Bom dia, irmã Cris. Bom dia, irmã Lede Oliveira. Bom dia, irmã Sandra. Paz do Senhor. Feliz aniversário, irmã Sandra. Glória a Deus. Bom dia, paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Paz do Senhor, meu pastor João Caetano. Bom dia. Aleluia, sejam bem-vindos, muito bom dia. Paz, pastora Fabi, minha princesa, bom dia. Seja bem-vindo. Aleluia, vamos nos achegando. Manda o link aí para os irmãos. Aleluia. Bom dia, bom dia. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos esta manhã à nossa live devocional. Hoje é o 17º dia. Tá tão pertinho, né, irmãos? Quase terminando a nossa jornada. E a você que tem sido posicionado e fiel, eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida. Declaro a bênção do Senhor sobre a sua casa. Declaro que os resultados chegarão, que a colheita chegará. Aleluia. Seja muito bem-vindo. Que a graça do Senhor te alcance nessa manhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida nessa manhã. Quero fazer essa declaração da bênção do dia sobre a sua casa, sobre a sua família. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, guarde o coração da sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Que o pastor amado, o pastor supridor do Salmo 23, seja o fiel provedor da sua casa, da sua família. Seja o fiel provedor da sua sementeira, dos seus celeiros, da sua despensa. Que a boa mão de favor do Senhor te abasteça ricamente. Que a provisão de Deus toque a sua vida. Que a provisão do Senhor seja como uma chuva poderosa, portentosa, uma chuva cheia de abundância. Eu declaro que as nuvens do Senhor estão se encaminhando para ti, se encaminhando para a sua casa. Que há uma provisão poderosa a caminho da sua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde.
Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, que a glória do Senhor permaneça em ti, que a mão do Senhor abra as portas, que a mão do Senhor te favoreça nesse dia, te conecte com milagres, com bênção, com pessoas abridoras de porta, em nome de Jesus. Que as pessoas tenham o coração inclinado, que o Senhor inclina o coração das pessoas ao seu favor, assim como Ele inclina o coração do rei. Em nome de Jesus, eu declaro que a bênção do Senhor te alcança nesse dia. Amém? Glória a Deus. Estamos no nosso 17º dia da nossa campanha, do nosso propósito da jornada da provisão, e Deus tem falado maravilhosamente, abundantemente conosco. Tem sido dias de aprendizado, de crescimento, uma verdadeira escola, e eu quero hoje falar com você, continuar falando do tema da nossa semana. Então a nossa primeira semana foi restituição, a segunda semana foi libertação, e essa última semana nós estamos falando sobre generosidade. E eu quero falar um pouco hoje sobre o poder da generosidade. E para começar, gostaria de ler com você na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedam na visita a vocês e preparem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que essa esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Escreva aí nos comentários, quem puder, quem for ligeiro, 2 Coríntios 9, 5, para os irmãos que estão anotando, para os irmãos que vão ver depois, ter as referências daquilo que Deus está falando conosco nessa manhã. 2 Coríntios 9, 5. Então, nessa passagem, Paulo está falando com a igreja de Coríntios e está falando sobre uma oferta, que essa oferta seria uma expressão de generosidade e não de avareza. Nesta orientação, o apóstolo Paulo não está falando apenas de algo que expresse externamente o coração e as intenções. Como Romanos 15:4 afirma que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então não é um simples relato. Essa passagem não é um simples relato do que aconteceu. Foi escrito para o nosso ensino. Amém? Então tudo que está escrito na Bíblia não é só um relato de um fato que aconteceu, um histórico. Não, foi escrito para o nosso ensino. Isso mostra que o Espírito Santo, que inspirou as Escrituras, quis que nós aprendêssemos com cada situação. E nessa situação, o Espírito Santo preparou, que alguém visse, que alguém estivesse junto, que a igreja aprendeu, e também que o apóstolo registrasse isso para que nós fôssemos ensinados. Então, entendendo hoje, no nosso tempo, como ele agiu, e os motivos que ele agiu, e o que estava por trás dessas ações. Então, antes de Paulo visitar Coríntios, antes de Paulo chegar na igreja de Coríntios, Paulo considerou importante e necessário enviar uma comitiva que o precedesse. Então Paulo ia buscar uma oferta na igreja de Coríntios. Paulo já tinha combinado essa oferta. Mas antes dele ir buscar essa oferta, ele manda uma comitiva, ele manda um grupo de pessoas. E qual era a missão dessa comitiva? Preparar a dádiva prometida. Preparar a oferta prometida. Essa ação, ela não apenas sugere, mas reforça a ideia que as nossas ofertas, nossa generosidade precisa ser preparada, né? Tudo que nós vamos fazer no reino do Espírito, tudo que nós vamos nos movimentar no reino de Deus, ela precisa ter fundamento. Uma oferta precisa ter fundamento.
Uma generosidade, tudo precisa ter fundamento. Como nós temos ensinado nas vezes passadas, que nós não podemos ser emocionados, não podemos colocar emoções nas nossas finanças, não podemos ser movidos por emoções. Nós somos seres emocionais, mas as nossas ações precisam ser dirigidas por um fundamento, devem ser fundamentadas pela verdade bíblica. Então, essa ação de Paulo de mandar uma comitiva para a igreja de Corintos para preparar uma oferta, mostra que as nossas ofertas, elas precisam ser preparadas. E eu gostaria de te dizer isso: se prepare para a generosidade, se prepare para ter um coração generoso, se prepare para fazer as ofertas, seja o que for. Tem que ter um preparo, tem que ter um fundamento, tem que ter um propósito. Por que nós estamos falando sobre o assunto de finanças, de oferta e de generosidade? Por que nós estamos ensinando isso? Porque nós queremos que as pessoas façam, mas façam a partir de um conceito bíblico. Nosso objetivo não é apenas fazer com que as pessoas ofertem. Não, você precisa ofertar, mas você precisa saber o que você está fazendo. Nós queremos fazer a coisa certa, do jeito certo, da maneira certa, no tempo certo. Então, o preparo da oferta, preparar uma oferta, está relacionado não apenas ao que fazemos, mas também ao porquê fazemos. Qual o propósito que estamos fazendo isso? Porque nós vemos em muitos lugares, as pessoas são manipuladas, em muitos lugares as pessoas recebem informações distorcidas. Alguém vai lá, pega um monte de versículo bíblico para poder convencer a pessoa de ofertar, e a pessoa fica esperando um resultado, e depois ela é decepcionada, porque quando ela foi instigada, quando ela foi incentivada a ofertar, ela foi incentivada por um motivo errado. E Paulo está aqui ensinando que ele tá dizendo: eu quero que vocês ofertem, mas eu preciso me certificar que a expressão da sua generosidade, a sua oferta, seja uma expressão da sua generosidade e não da sua avareza. Escreva isso: nossas ofertas precisam ser uma expressão de generosidade e não de avareza. Porque muitas vezes eu vejo líderes, eu ouço às vezes alguma mensagem sobre ali, ouço um culto online, alguém falando sobre oferta, uma palavra de oferta. Você vê que a pessoa que está ministrando, ao invés dela trabalhar na generosidade, ela está trabalhando incentivando a pessoa a doar por motivos egoístas, ser generosa por causa dos resultados, e muitas vezes tem uma ênfase maior na avareza do que na generosidade. Então Paulo, ele está preocupado com isso, e ele manda uma comitiva: olha, vocês vão preparar uma oferta, tem uma necessidade aqui na igreja de Jerusalém, vocês vão preparar uma oferta, vocês já concordaram em mandar essa oferta, mas eu estou enviando uma comitiva para me certificar que a oferta de vocês vai ser uma expressão de generosidade e não de avareza. Então, por isso que toda oferta ela tem que ter um conceito bíblico. Nosso objetivo não é apenas fazer a coisa certa. Ofertar é correto, ser generoso é correto, mas mais do que fazer o que é certo, nós queremos fazer pelo motivo certo e no tempo certo. Então, o preparo das ofertas está relacionado não apenas ao que fazemos, mas o porquê fazemos. Então, quando Paulo envia essa equipe em Coríntios, uma boa pergunta a se fazer: no que exatamente consistia essa preparação? O que era essa preparação da oferta? Então, talvez a primeira coisa que vem à sua mente, e isso acontece quando a gente lê o texto, a gente poderia imaginar que os irmãos iam receber essa comitiva para não ser pego de surpresa, de sopetão. Então Paulo está enviando
essa comitiva para avisar os irmãos sobre essa, que ele vai vir para fazer essa oferta, que ele vai vir para fazer essa coleta em favor da igreja de Jerusalém. Mas quando você lê o texto já mostra que eles já sabiam. E então Paulo, ele não envia essa comitiva com o propósito de informar que haveria uma oferta. Olha, vou enviar essa comitiva vai chegar primeiro e vai avisar que nós vamos tirar uma oferta e que é para eles se prepararem. Não. Talvez eles soubessem, mas eles não estavam muito empolgados. E talvez Paulo queria gerar um engajamento, um compromisso daquele povo, né? Envolver mais. Também não, porque o próprio texto diz que tanto eles já sabiam, como eles já haviam se comprometido. Paulo afirma que ele enviou essa equipe para preparar de antemão a oferta que eles prometeram. Então eles já sabiam da oferta que eles iam fazer, eles já sabiam que Paulo ia passar por lá para tirar essa oferta, né? E eles já haviam se comprometido. Isso significa que não apenas sabiam que haveria oferta, mas também que eles já estavam engajados, pois haviam prometido e já haviam se comprometido com isso. Portanto, a ideia da preparação não era simplesmente informar que haveria uma oferta e nem gerar engajamento, já que isso existia. Então, qual era o foco dessa preparação? Paulo explica isso no final do verso, dizendo: para que ela esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Para que a sua oferta seja uma expressão de generosidade e não de avareza. Basicamente, o apóstolo está dizendo que as nossas ofertas expressam algo. A sua oferta, ela manda um recado. A sua oferta manda uma mensagem. A sua oferta libera uma mensagem para os céus. Todas as vezes que você libera uma mensagem, todas as vezes que você libera uma oferta no altar, que você investe na vida de alguém, que você oferta numa pessoa que você olha e fala assim, ali é um campo fértil, é uma pessoa realmente que eu vou investir, eu vou patrocinar, eu vou colocar uma semente nessa terra. Você está enviando uma mensagem para o reino do Espírito. Você comunica algo no reino do Espírito. Escreva aí: a minha oferta passa uma mensagem para os céus. A sua oferta, ela manda um código. Ela tem um código dos céus. Alguma coisa está sendo dita no reino do Espírito. Elas comunicam, elas falam. Há uma linguagem por trás de toda oferta, ainda que não verbal, ainda que você não escreva, ainda que você não fale, mas há uma linguagem. As nossas ofertas falam. Em Hebreus 11, no versículo 4, a Bíblia diz que a oferta de Abel ainda fala até hoje. A oferta de Abel, irmãos, foi em Gênesis, o que significa que o que ele falou na época continua falando até hoje. Isso porque as nossas ofertas falam. As nossas ofertas falam. Escreva isso, diga: a minha oferta fala, a minha oferta manda uma mensagem, a minha oferta comunica algo. Então, Paulo estava dizendo que ele queria que aquela oferta da igreja de Corintos falasse algo, deveria ser dito algo, tinha uma mensagem específica. Todas as vezes que você oferta, a sua mensagem está chegando no céu. Deus está lendo uma mensagem que você está enviando. Então, muitas vezes as pessoas, elas são tão duras de coração, tão difíceis, né, de doar, de se doar, de investir. E aí, né, como eu já disse algumas vezes, às vezes o pastor tem que ir pro púlpito e chorar e pedir e contar as pitangas e falar: quantas vezes eu já ouvi, né, pastores nas redes sociais: nós estamos quase fechando as portas, nós estamos quase não tem dinheiro para pagar o aluguel, a gente vai ter que sair do prédio. E ele chora, ele pede até mover o coração das pessoas. Aí as pessoas vão lá e ofertam, né? Essa oferta, ela está passando uma mensagem.
ela está passando uma mensagem de escassez, que você é movido por escassez, que você é movido por esse sentimento, né? Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando assim, nossa, eu vou ofertar naquela igreja porque aquele pastor sim é crente, olha como ele anda, olha como ele é simples, né? Anda de bicicleta e de chinela havaiana, e aí fica desenhando, né? O desenho da pobreza e da escassez, como espiritualizando isso como se isso fosse uma marca, um critério e não um propósito. Então o que nós estamos ensinando para você é quando você entende um propósito a qual você está inserido, quando você entende o coração de uma igreja, o propósito de uma igreja, o propósito de um ajuntamento, e você honra aquilo, você simplesmente se move pelo propósito, e a sua mensagem é comunicada, a sua oferta comunica uma mensagem que você faz parte de um DNA, que você faz parte de um projeto, que você faz parte de um coração envolvido com o reino de Deus. Então a preocupação de Paulo era que a oferta da igreja de Corintos expressasse generosidade e não avareza. Isso nos leva a outro questionamento. Qual que é a definição de generosidade e qual é a definição de avareza? Muitas vezes os nossos conceitos estão equivocados ou incompletos, né? Durante muito tempo eu pensava que generoso é alguém que se dispõe a dar, e avarento é a quem se apega demais e não quer dar. Mas de acordo com o texto, esse conceito, esse não é o conceito de generosidade e nem de avareza, porque Paulo diz, eu mandei uma equipe para prepará-los para que a oferta de vocês não expresse avareza. Isso significa que alguém pode dar e ainda assim manifestar avareza. Alguém pode ofertar e ainda assim manifestar avareza. Está movido por um propósito avarento. O pastor falou que quem oferta vai receber 100 vezes mais, né? Não tem isso. Não, eu vou dizimar porque se eu dizimar eu vou ser mais abençoado. Claro que vai ser mais abençoado. Mas você precisa ter cuidado para você não ser movido pela avareza. A generosidade não é algo que automaticamente se manifesta só porque alguém deu. Só porque uma pessoa deu não quer dizer que ela é generoso. Às vezes a pessoa está dando por pura avareza. A dádiva pode expressar uma coisa ou outra. A oferta pode expressar uma coisa ou outra. Porque generosidade ou avareza não é apenas no que fazemos, mas com que coração fazemos. Com que coração, com qual motivação estamos ofertando. Então escreva, eu preciso me certificar, eu preciso ter certeza de que a minha oferta ela é uma expressão de generosidade, que não tá minha oferta ela não pode ser uma capa para minha vontade, né, de ser beneficiado apenas, né? Então, por que eu dou? Por que eu estou ofertando? Porque eu sou extremamente abençoado e a minha oferta é uma expressão de generosidade. Paulo ele é muito categórico nisso e ele poderia, pelo interesse, né? A igreja quer doar, a igreja quer fazer a oferta, então que eles enviem. Não, Paulo enviou uma comitiva para ensinar a igreja e para falar, olha, vocês vão doar, vocês vão fazer uma oferta poderosa para a igreja de Jerusalém, mas eu preciso ter certeza que a oferta de vocês não é uma expressão de avareza. Que vocês não estão fazendo isso simplesmente por um interesse de ser abençoado por Deus, para ter retorno, porque a maioria das igrejas, a maioria dos lugares, estão movendo as pessoas não para um lugar de generosidade, mas para um lugar de avareza. Entende isso? Quantas igrejas, irmão, faz campanha e não, você tem que doar, porque se você doar, você vai ser abençoado. Irmãos, isso aí é muito perigoso e Paulo combateu esse ensino. Então esse é um ponto que nós precisamos trabalhar, falando sobre a importância de que Deus tem que estar acima de tudo. E a abordagem correta é que a sua oferta seja uma expressão da generosidade. Então hoje,
eu quero falar um pouquinho da razão da generosidade. É evidente que Paulo envia uma equipe para preparar aqueles irmãos para expressarem generosidade. Isso mostra que Paulo estava interessado, mais do que na oferta deles, mas no tipo de coração que eles estavam desenvolvendo, no tipo de coração que a igreja de Coríntios estava se movendo. Não apenas porque Paulo mandou, mas porque Deus queria que eles tivessem o coração correto. Se o Espírito de Deus inspirou as Escrituras, não era apenas porque Paulo esperava a generosidade, é porque o próprio Deus espera isso de nós. Não era Paulo que estava ali interessado que aquela igreja fosse generosa, é porque Deus espera que nós sejamos generosos. Deus espera que você seja uma pessoa generosa, que a sua vida seja uma expressão de generosidade, e que você não se mova por interesse, mas que você se mova pelo propósito correto. O que está em questão quando Paulo fala dessa oferta específica. Então, para entender esse contexto, talvez nós precisamos falar um pouquinho, voltar aqui na igreja de Atos. Lá na igreja de Atos, no livro de Atos, nós encontramos um profeta chamado Ágabo. Ágabo era um profeta inspirado por Deus e ele disse que viria uma crise financeira iminente. Ágabo disse para a igreja: olha, está vindo uma crise financeira. Então os profetas eles veem primeiro. E a igreja começou a se movimentar em cima dessa profecia, em cima dessa visão que Ágabo teve. Então, Deus está nos falando algumas coisas também, sobre dias de crise que virão, dias de abalo que virão, e nós estamos nos movimentando debaixo de um manto profético, debaixo de uma direção profética. Nós estamos preparando a igreja para que, quando chegue esse dia, a igreja tenha estrutura. A igreja se mova debaixo dessa palavra, para quando as coisas acontecerem, nós não sejamos pegos de surpresa. E a Bíblia registra que isso aconteceu nos dias de Cláudio, um dos governantes de Roma, dos romanos. E ao receber essa revelação, os irmãos compreenderam que eles precisavam se antecipar. Então, quando tem uma profecia, quando tem uma revelação, nós precisamos nos antecipar, e começar a trabalhar em cima daquilo. Se há necessidade, então uma mobilização começou nas igrejas para se preparar para socorrer os irmãos da Judéia, que seriam os mais afetados. Curiosamente, o próprio Paulo liderou essa mobilização. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, ele começa a instruir os crentes a fazer o que já havia ordenado às igrejas: participar da coleta para os santos em necessidades. Então veja bem, o profeta lá em Atos profetizou que viria uma fome, a igreja foi mobilizada, Paulo liderou essa mobilização, e agora chegou o momento da necessidade. Eles já tinham preparado a oferta, eles já tinham segurado a oferta, eles já tinham concordado, e Paulo então envia essa comitiva para ministrar o coração deles, para que eles não fossem movidos por um sentimento errado. Então Paulo queria que os irmãos fossem generosos, não apenas para aumentar o fundo social e atender a necessidade da igreja de Jerusalém. A pergunta é: o interesse de Paulo na expressão de generosidade estava restrito apenas à coleta que seria feita, ainda que com motivos corretos, como abençoar e suprir os necessitados? Ou será que Paulo estava focado nos resultados da contribuição apenas? Não. Posso te garantir que não. A própria Bíblia, que é harmônica e coerente em sua revelação, nos mostra. Em Filipenses, ao escrever para um grupo na Macedônia, Paulo diz: vocês foram os primeiros, lá no início do Evangelho, a se associar comigo no tocante de dar e receber. No entanto, ele também afirma: não que eu procure o vosso donativo, o que me interessa é o fruto
que cresça para a sua conta. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo: eu não estou interessado no que vocês vão entregar. O que me importa para mim é que a entrega de vocês vai produzir e vai liberar a favor de vocês mesmos. Eu não estou interessado no que vocês vão entregar. Eu estou interessado no que vai ser liberado em favor de vocês. O que vai desatar na vida de vocês. Eu estou interessado no como a vida de vocês vai ser impactada pela oferta que vocês estão dando e pelo tipo de coração que vocês estão manifestando nessa oferta. E assim Paulo chama os irmãos a um lugar de generosidade, não apenas pelo impacto social que ia acontecer, mas principalmente pelo retorno espiritual que isso proporcionaria. Então, o chamado à generosidade não se limita à bênção financeira, que pode surgir como consequência, e que vai surgir como consequência, porque Deus, Ele é o galardoador. Vai além. Então, mas Paulo está interessado no que vai refletir do caráter de Deus. João 3,16 declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário. Deus é o maior doador, Ele doou seu próprio Filho. A maior expressão do amor de Deus é vista em sua capacidade de doação. Deus é doador, Deus é generoso. Então, quando nós somos generosos, nós refletimos o caráter de Deus. Tiago, no capítulo 1, versículo 5, também diz que Deus dá liberalmente, Deus dá generosamente. A generosidade de Deus não é apenas uma ação, mas é uma extensão do seu caráter. O que Deus faz está ligado ao que Ele é. Então Deus é galardoador, Deus é recompensador daqueles que o buscam. Quando Ele recompensa, não é apenas algo que Ele faz, mas é uma manifestação de quem Ele é. Deus recompensa porque é uma manifestação de quem Deus é. Deus é recompensador. E eu quero declarar sobre a sua vida essa manhã: Deus é o seu recompensador. Escreva isso aí, deixa eu ver se você está acompanhando. Escreva: Deus é o meu recompensador. Então, quando a Bíblia fala sobre o que Deus faz, ela nunca limita ações a meros atos. Normalmente relaciona o que Ele faz com a extensão do seu caráter, de quem Ele é. Por exemplo, está escrito em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas antes disso, o texto afirma que todo aquele que se aproxima de Deus deve crer em primeiro lugar que Ele existe e em segundo lugar que Ele é galardoador dos que o buscam. Então quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, e se Ele existe, nós precisamos crer que Ele também é galardoador, é recompensador. A palavra galardoador significa recompensador, ou seja, quando Deus abençoa aqueles que o buscam, isso não é apenas algo que Ele faz, é uma extensão de quem Ele é. E porque Ele é, Ele não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode negar a sua essência. Deus não pode negar o seu caráter. Então todas as vezes que você se move, Deus é o seu recompensador. Há um galardão para cada oferta, há um galardão para cada ação, para cada generosidade sua. Efésios capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo nos instrui a sermos imitadores de Deus como filhos amados. Portanto, se Deus é generoso, Ele espera que nós, como seus filhos, também sejamos generosos. Então nós precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados. É isso que Efésios diz. Para nós sermos imitadores como filhos amados. Não apenas porque é a coisa certa a fazer, mas porque isso revela o caráter de Deus em nossas vidas. Paulo explica em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículos 6 e 7, 2 Coríntios 9, 6 e 7, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. O que semeia com fartura também colherá. Cada um contribua segundo
o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E quando Paulo diz que Deus ama quem dá com alegria, isso não significa que Deus só ama pessoas que dão com alegria e pronto. Não, o amor de Deus por nós é incondicional. Como vemos em Romanos 5,8, Ele nos amou quando ainda éramos inimigos. Ainda nós éramos inimigos, Deus já nos amou. Então aqui a ideia é que Deus te alegra. Deus se alegra, Ele encontra prazer em atitudes específicas de seus filhos. Sabe, todo pai ama o filho, mas tem coisas que o filho faz que entristece. E tem coisas que o filho faz que o pai ama, que o pai se alegra, né? Então, aqui a ideia é, assim como um pai se sente realizado ao ver um filho reproduzindo algo bom que aprendeu com ele, você que é pai, você que é mãe, quando seu filho faz algo bom que você ensinou, você se alegra. Então, quando Deus vê você se portando, copiando Ele, porque Deus é generoso. Então, quando Deus vê você sendo generoso, né, e Deus ama isso, Deus se alegra com isso. Quando nós expressamos generosidade, porque isso reflete o caráter de Deus. Então, quando você é generoso, você está refletindo na terra o caráter de Deus, você está reproduzindo o mesmo caráter do seu Pai Celestial. Quando você é generoso, você está reproduzindo o mesmo amor que Deus tem. Deus, que é generoso, espera que nós, seus filhos, que fomos criados por Ele, que nós venhamos reproduzir o seu DNA, o seu código genético. Também que manifestemos generosidade em nossas vidas. E não apenas porque é a coisa correta a fazer, mas porque a generosidade reflete a revelação do caráter de Deus, que eu e você fomos chamados para reproduzir aqui na terra. Quando nós pensamos em generosidade, entendemos que ela está profundamente conectada a um coração alinhado com Deus. Isso não significa que Deus ama apenas as pessoas que dão generosamente. Deus ama a todos. Deus ama a todos. Romanos 5 afirma que Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos. O amor de Deus não depende do meu comportamento, mas a ideia em 2 Coríntios 9,7, Deus ama quem dá com alegria, se refere ao prazer que Deus sente ao ver determinados comportamentos em nós. Quando Deus vê o DNA dele em nós, é como se Deus entendesse que a sua maturidade, você está crescendo em maturidade. Quanto mais você cresce em maturidade, mais você revela o caráter de Deus. Mais você revela na terra o que Deus é, como Deus é, o DNA de Deus. Então escreva, generosidade é uma expressão de maturidade. Eu estou reproduzindo aquilo que meu pai é. Eu aprendi com ele, ele me ensinou, eu vi nele e eu estou reproduzindo. Então escreva isso, generosidade é uma expressão da minha maturidade. E aí quando você entra em maturidade, você começa a dar sinais para os céus, que você está preparado para receber mais autoridade na sua herança. Mais autoridade na sua herança. Deus é um pai responsável. Ele não coloca a herança na mão de filhos imaturos. Um filho imaturo, um filho que não tem maturidade, não pode administrar a herança. Então, à medida que você cresce em generosidade, você está mostrando para o céu que agora você está maduro, que você agora pode sim ficar na frente dos celeiros, cuidar da herança, cuidar daquilo que o pai construiu, cuidar daquilo que o pai tem para os filhos, né? Porque é isso que a Bíblia diz, que nós somos chamados para ser esse filho maduro que cuida, esse filho maduro que sabe administrar as riquezas do pai. Então há diferença entre o valor que temos diante de Deus
por causa do seu amor incondicional e a capacidade de agradá-lo. Então, quando um filho ele é amado simplesmente porque ele é filho. Então Deus ama você simplesmente porque você é filho, mas a sua capacidade de agradá-lo e produzir satisfação no seu coração e gerar essa alegria é que vai liberar as portas, as comportas do céu, o acesso à herança, ao acesso aos assuntos importantes do reino de Deus. Então, quando é que o Pai começa a te dar acesso a uma visão maior? Porque às vezes a pessoa ela não consegue se mover em generosidade porque ela não tem uma visão de generosidade, ela não consegue enxergar. Ela não consegue enxergar sentido em fazer aquilo, porque ela não tem uma visão. Mas Deus não mostra para quem não é obediente. Então a visão começa com obediência. O Pai falou, eu vou fazer porque o Pai falou. Aí quando você faz, aí Deus abre a visão e você começa a entender. E é quando você entende, aí você se torna maduro e Deus te dá mais acesso. Por que um filho imaturo, ele não consegue obedecer ao pai? Porque ele não entende. Por que uma pessoa às vezes não consegue ser generosa? Porque ela não entende os fundamentos, ela não entende o princípio daquilo. Ela não consegue entender o poder de ser generoso. Ela não consegue entender os benefícios de ser generoso. Né? Às vezes você que tem talvez filhos adolescentes, às vezes você vê ali um pouco de avareza, é porque aquela pessoa não passou ainda por situações na vida para entender a importância de cuidar do outro, a importância de ser generoso com o outro, o que é uma família, o que é uma proteção, o que é um cuidar do outro, não entende, então ela não consegue ser generosa. E aí o pai olha e fala, esse filho aqui ainda está imaturo, ainda não entendeu. Então, não é que o pai não ame, o pai ama, mas ainda não vai dar acesso a assuntos importantes da família, não vai dar acesso a projetos importantes da família e muito menos dará acesso aos recursos da família, à herança da família, para quem ainda não entendeu. Então, essa maturidade, ela não tem a ver com idade, ela tem a ver com o crescimento interior. E o que Deus está dizendo, eu quero que vocês entendam. É por isso que o apóstolo Paulo mandou uma comitiva para a igreja entender o que eles estavam fazendo e não somente obedecer por obedecer. Né? Eu quero que vocês entendam, que vocês cresçam em maturidade e que a sua oferta seja uma expressão de generosidade e de maturidade, de vocês saberem o que vocês estão fazendo. Então eu creio que todo pai, por mais limitado que seja, ele experimenta um nível indescritível de realização a perceber que em algum momento, em alguma área, ele conseguiu inspirar o filho. Né? Quando você olha assim para o seu filhinho, a sua filhinha, você olha e você vê que ele está reproduzindo um comportamento bom seu, que você ensinou, isso alegra você, sim ou não? Quem aí é pai já ficou encantado de ver o seu filhinho reproduzindo? Né? Eu me lembro, não faz muito tempo, no inverno do ano passado, lá em Santiago, eu me lembro que um dia eu estava vindo para casa, não sei se eu estava chegando do curso de línguas, eu acho que era isso, eu estava chegando do curso de línguas e eu passei ali na esquina da minha casa, tinha um senhor, um mendigo, uma pessoa em situação de rua, e essa pessoa em situação de rua estava lá desde cedo, deitado, quase na entrada, quase na porta do prédio. E eu falei, meu Deus, essa pessoa está desde cedo aqui, né? Deve estar precisando de algo. E eu me aproximei e eu vi que aquela pessoa estava tremendo de frio e com a respiração muito difícil. E eu me preocupei, falei, estava muito frio, muito gelado. Eu falei, se deixar vai morrer aqui. E infelizmente hoje em dia as pessoas não se movem mais por pessoas, né? Se tem um cachorro, se tem um animal, se tem um pet ali, já chama, já intervém, mas parece que o ser humano passou a não ter mais valor, né? Então, antes daqueles dias, antes disso acontecer, poucos dias antes, tinha tido uma briga no prédio por causa de uma situação de um cachorro de rua que alguém queria levar para
um lugar, né, de acolhimento de animal, e aí já se levantaram contra, porque era para você, a pessoa que queria que levasse para o lugar de acolhimento, as pessoas quase bateram nela, que era para ela levar o cachorro para casa para cuidar, que se o cachorro sumisse, que ia chamar a polícia, e sei lá, o prédio inteiro se moveu por causa de um cachorro. E aquele homem estava ali deitado desde cedo e ninguém tinha parado por ele. Desde cedo ninguém tinha se importado por ele. Eu passei e vi ele durante o dia. Agora à noite, já era mais de 9 da noite, um frio intenso, aquela pessoa tremendo de frio, respirando com dificuldade, talvez ali com fome. E eu fiquei muito preocupado, chamei, a pessoa não respondeu. Aí eu subi e falei com a Fabi, fiquei desesperado, fui lá, fiz um chá, levei, e o homem não conseguia beber aquele chá quente. Aí eu vi que ele estava com a respiração ofegante, como se fosse uma crise de asma, e como eu tenho lá a bombinha, subi, peguei a bombinha, levei para ele, e aí chamei a polícia demorou, e eu fiquei todo o tempo, e eu ia, subia, voltava para cuidar do homem, e o Benjamin, vendo tudo aquilo, o Benjamin queria descer. Eu falei, não filho, tá muito frio, filho, não dá para você descer, fica aí. O Benjamin queria descer para ver o que estava acontecendo, e eu falei que ele era muito pequeno para ir lá cuidar daquilo, e aí ele disse que quando ele crescesse, que ele queria cuidar das pessoas, e aquilo encantou, aquilo encheu meu coração, porque ele viu algo e ele se encantou com aquilo, e ele meio que disse, quando eu crescer eu quero fazer exatamente isso, eu quero cuidar das pessoas. Por fim aquele homem, por fim veio o socorro, eu liguei, eu fui atrás, fui pessoalmente lá na guarita dos guardas, chamamos a ambulância veio, e no outro dia de manhã, graças a Deus, o homem já não estava mais ali, ele foi acudido. Mas essa ação, essa pequena intervenção de cuidar, de fazer um chá, de levar um remédio, de ligar para o socorro e atender aquele homem, mexeu com o coração de uma criança tão pequena. E ele já disse que quando ele crescesse, ele queria ser aquilo e fazer aquilo. E isso alegra o nosso coração, que generosidade não é apenas uma ação, mas é uma expressão do coração alinhada ao caráter de Deus. Ao entendermos que Deus é generoso, somos chamados a imitá-lo, manifestando essa mesma generosidade em nossas vidas. Seja na contribuição, seja nas necessidades materiais, seja em atitude de bondade, de amor. Nossa generosidade sempre vai comunicar algo no mundo. Nossa generosidade é uma mensagem que nós estamos passando para Deus. E que mensagem é essa? Que mensagem é essa que você está passando para Deus? Pai, eu estou aprendendo com o Senhor. Eu estou vendo a sua generosidade, eu estou me movendo como você. Eu estou indo para um lugar de maturidade e eu quero ter mais recursos para cuidar de mais pessoas. Deus é generoso, portanto, os filhos de Deus também são. Deus é generoso e os filhos de Deus, eles são apaixonados pelo caráter do Pai. Os filhos de Deus querem se mover como o Pai. Então, assim como Benjamin aquele dia, ele se encantou e ele queria se mover, ele queria participar daquele ato de generosidade. Assim um dia também, Deus nos encontrou num lugar de morte, num lugar de destruição, num lugar de sofrimento, e Ele enviou o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário. Então generosidade não é apenas uma ação, mas é uma expressão do coração de Deus. É uma expressão de quem Deus é. Então quando nós somos filhos, nós somos chamados a imitá-lo, a imitar a Deus. Deus que é generoso espera que você também seja generoso. Você pode dizer nessa manhã, amém, eu quero ser mais generoso. Enche, Senhor, meu coração de generosidade, mas não de uma coisa falsa, fake, mas a generosidade que renuncia, porque quando Deus decidiu ser generoso para tocar a minha e a sua vida, a Bíblia diz
que ele deu o seu próprio filho. Isso mexe com uma estrutura do ego, isso mexe com o doar-se, isso mexe com sacrificar-se, isso mexe com você se disponibilizar a renunciar a algo. Então, andar em generosidade não é simplesmente estar relacionado ao fato de eu abençoei alguém, por isso eu serei abençoado. Eu dei para alguém, por isso eu vou receber de Deus. Generosidade tem a ver com a manifestação do caráter de Deus e a sua decisão de revelar na terra a generosidade de Deus. Eu quero revelar o caráter do meu Pai. Em João 3,16, a palavra de Deus nos apresenta uma definição de amor. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E ela continua, e por isso devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Nisto é revelado o amor, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E portanto nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. O que o texto está dizendo? Que Deus revelou o amor quando Cristo entregou sua vida por nós. Com esse ato ele expressou amor. Agora ele espera que nós o imitemos. E ele está dizendo, vai e faça o mesmo. Vai e faça o mesmo. Dê a sua vida pelos outros. Viva. Viva com o propósito de abençoar os outros, de ser uma fonte para essa terra, de ser um presente de Deus para a sua geração, de ser uma expressão de amor para essa geração. Cristo, ele não é apenas o padrão de comportamento, mas este comportamento reflete um padrão de caráter. Portanto, nós somos chamados a manifestar o mesmo caráter de Deus, expressando-o por meio das nossas atitudes generosas, cheias de amor. Por que eu estou dando? Por que eu estou ofertando? Por que eu estou me movendo? Porque há pessoas que dão com interesse, que abençoam com interesse, que abençoar alguém, mas é para manipular, é para prender, é para a pessoa ficar devendo um favor. Tem gente que dá porque se eu der, Deus é obrigado a me dar. Para com isso. Isso aí é uma generosidade fake, mentirosa. Essa doação, essa oferta, ela não expressa generosidade, ela expressa outros sentimentos. A razão da generosidade bíblica é enraizada no caráter de Deus, no reflexo da sua natureza em nós. Diga, generosidade é a natureza de Deus em mim. O apóstolo Paulo, a orientar em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 5, ele destaca que a sua generosidade não se trata apenas de uma ação externa, mas uma atitude do coração por trás da doação. Deus espera que as nossas ofertas sejam preparadas. Prepare sua oferta. Peça para Deus te dar a oportunidade. Se prepare para ser generoso. Peça que Deus te mostre pessoas, Deus te mostre fontes, terras férteis para você semear. Deus está te chamando para isso. Que você aproveite a oportunidade de ser recompensador. A Bíblia diz que Deus é recompensador. Deus é galardoador, recompensador. E se nós queremos ser igual a filhos de Deus, precisamos ser recompensador, recompensar as pessoas por aquilo que nós recebemos através dela. Recompensar com generosidade. Deus espera que as nossas ofertas sejam preparadas, expressando genuína generosidade e não avareza. Que comunique o valor do reino de Deus e não a nossa avareza. Que a sua oferta comunique a sua generosidade. Que a sua oferta comunique a natureza de Deus. Que a sua oferta comunique a sua maturidade, o quanto você cresceu em Deus. E não a sua avareza. Não o seu desejo em ter mais. Não o seu desejo de manipular as pessoas. Não o seu desejo de aparecer. Porque há pessoas que dão simplesmente para aparecer. Deus é a maior expressão de generosidade. Ele deu o que tinha de mais precioso, seu Filho, por amor ao mundo. Em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que ele dá liberalmente e generosamente. Generosidade é parte do caráter de Deus. E como filho de Deus, somos chamados a imitá-lo, manifestando a generosidade em nossas vidas.
A generosidade bíblica, ela transcende o ato de dar. Ela transcende o ato de se doar. Mais do que cumprir a necessidade social. Mais do que cumprir um protocolo. Paulo demonstra que Deus se alegra quando nossos atos refletem a essência de Deus. Quando nossos atos refletem o nosso coração. O quanto nós estamos engajados no coração de Deus e nas batalhas de Deus. Nas guerras de Deus. Sabe? Na obra de Deus. Assim, a razão da nossa generosidade revela o caráter de Deus ao mundo e é uma oportunidade de mostrar ao mundo que Deus é amor e que Deus é grandemente generoso. Quando damos generosamente, como expressão de fé e amor, reproduzimos o DNA de Deus. Que a sua doação, que a sua generosidade seja um transbordar do caráter de Deus. A verdadeira generosidade não é uma obrigação, mas é um reflexo do coração de Deus instalado em nós. O ato de doar, seja tempo, recursos, amor ou cuidado, é uma manifestação do caráter divino que habita em nosso interior. Deus, em sua essência, é doador abundante. Ele deu tudo por nós, desde a criação do mundo até o maior presente, Jesus Cristo, que se entregou completamente por amor. Quando doamos, estamos transbordando aquilo que recebemos dele. É como uma fonte inesgotável de graça, de bondade que flui do coração de Deus para nós e através de nós para o próximo. Ser generoso é ser como ele, permitindo que as nossas ações ecoem seu amor, sua misericórdia. A generosidade é a canção do coração de Deus. Quando você é generoso na terra, o mundo escuta Deus cantando. O mundo escuta a canção do céu. O mundo entende a cada um conforme propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama quem dá com alegria. A generosidade verdadeira é alegre, é voluntária e cheia de propósito. A sua oferta precisa ser alegre, voluntária e cheia de propósito, porque nasce de um coração que compreende tudo o que temos vem dele. Assim, ao estendermos a nossa mão para abençoar, nós também somos abençoados, não apenas com recursos, mas com uma vida que reflete a glória do Pai. Assim, quando nós estendemos a nossa mão para abençoar, não apenas estamos sendo abençoados por Deus, mas estamos sendo liberados para um novo nível de acesso aos recursos do céu e às bênçãos de Deus. Doar não é perder, nunca é perder. É semear na eternidade, na vida dos outros. É tornar-se um canal vivo do amor de Deus no mundo. Que a generosidade de Deus corra hoje, flua hoje, de nós como um rio, inabalável, cheio de vida, demonstrando ao mundo que o caráter de Deus vive e opera em nós. Esse é um chamado. Que você possa orar essa manhã, que você possa pedir: Senhor, eu quero ser generoso. E a razão da minha generosidade é única e exclusivamente para me tornar mais parecido contigo. Mais parecido contigo. Que não seja por outro motivo, mas simplesmente para reproduzir o caráter do seu Pai. O caráter de Deus Pai. Nós estamos finalizando nossa jornada da provisão. Hoje é dia 27 de novembro. Na sexta-feira a gente vai começar o encerramento. Vamos estar encerrando a jornada. Sexta-feira, no culto à noite, eu espero você. Faça um esforço, traga as pessoas. Vai ser uma noite poderosa, uma noite profética. Sábado de manhã nós vamos fazer um café para quem é empreendedor, para quem quer empreender, para quem sonha em empreender, para quem sentiu esse chamado agora para empreender. Então você vai estar sendo convidado para participar desse café. Nós vamos orar por você, nós vamos conversar, te abençoar. Vamos fazer um trabalho simples, mas muito, muito abençoado.
E domingo, o encerramento, vamos entregar o nosso jejum no domingo e vamos fazer uma oferta poderosa. Então, assim como Paulo pediu para a igreja se preparar, eu quero que você se prepare. Se prepare para esse tempo de generosidade. Se prepare para entregar uma oferta generosa que reflita a sua maturidade, que reflita o seu entendimento e que reflita quem você é em Deus. Amém? Muito obrigado pela sua companhia. 7:04. Deus te abençoe. Quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela igreja que está aqui congregada nessa live comigo. Há pessoas de tantos lugares diferentes, de igrejas diferentes, que se somam a nós aqui nessa live, que vão assistir depois. Nós estamos, Senhor, nessa jornada, 21 dias, na jornada da provisão. O Senhor já nos ensinou tantos, foram tantas palavras, foram tantos ensinos. O Senhor nos inspirou, o Senhor nos restituiu, o Senhor também nos alertou, nos ensinou, nos deu ensinos de como administrar, mas hoje o ensino, Senhor, foi sobre ter o seu coração. Que precioso, que oportunidade preciosa. Mais do que nos mover por interesses da terra, é nos mover pelo interesse de ser e nos tornarmos mais parecidos contigo. Que essa palavra venha se enraizar em nós e que nós sejamos uma oferta generosa todos os dias para este mundo. Que a tua igreja se mova como uma expressão de generosidade poderosa. Que o seu povo, Senhor, encontre esse lugar em ti de obediência, de favor e principalmente de identidade. Que quanto mais nós somos parecidos contigo, mais o nosso coração se torna generoso. Eu abençoo os teus filhos, declaro porta dos céus abertas, declaro condições, declaro, Senhor, que eles receberão a graça do Senhor para abençoar, para cuidar, para entrar em propósitos de provisão, de se tornarem provedores geracionais, de cuidar do órfão, da viúva, do menos favorecido, de cuidar do missionário no campo, de abençoar a tua igreja e assim investir no reino de Deus na terra. Eu oro e abençoo cada um dos teus filhos e declaro eles poderosamente abençoados. Guarda a entrada, guarda a saída desde agora e para sempre. Cuida das crianças, dos filhos, guarda os nossos filhos. Nos livra, Senhor, da bala perdida, nos livra dos sequestros relâmpagos, nos livra, Senhor, dos homens maus, nos livra das perdas, nos livra do roubo, nos livra do assalto, nos livra das doenças de morte, nos livra dos pecados. Guarda os nossos pés para que não tropecem em pedra, que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Guarda o nosso coração dos lixos, das arrogâncias, da avareza. Guarda a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, guarda as nossas famílias, guarda a nossa vida, guarda o nosso propósito, em nome de Jesus. Eu oro e declaro a sua bênção sobre o seu povo, sobre os seus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Bom dia. 7:07 está liberado para o seu dia, está liberado para suas tarefas. Vai tomar o seu café da manhã, fazer as suas obrigações. E é isso. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Obrigado pela sua companhia. Amanhã estaremos aqui já encerrando, a nossa jornada. Deus abençoe até amanhã. Graças a Deus, a paz do Senhor. Deus abençoe. Amém. Jô Santos, gostaria de agradecer a Deus por essa bênção, participar deste chamado com o cenáculo. Nossa casa foi tocada pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe, irmã Jô Santos. O Senhor te abençoe. Glória a Deus. Em nome de Jesus, nós cremos. Amém, amém e amém. Reproduzindo o caráter de Deus. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos. Até amanhã.